demora, né? Eu prometi pra vocês que eu ia falar sobre o meu quadro de oração naquele vídeo que eu tava compartilhando como eu consegui ler a Bíblia inteira, né? Me perdoem pela demora, mas aqui estou, vou compartilhar com vocês, né? Aqui eu tenho 2 quadros de orações aqui comigo. Eu tenho um pequeno, né? Eu não vou mostrar, né, o lado que tá minhas orações porque elas são pessoais, mas para vocês terem uma ideia. Esse daqui é um quadro pequeno de oração. E ó, para vocês terem uma noção, de 7 pedidos de oração que tem aqui nesse quadro, 3 pedidos, né? Eu recebi a vitória, tô muito feliz por isso. Eu não sei se eu coloquei a data aqui. Não, esse aqui eu não coloquei a data, mas eu gosto de colocar a data. Não tem. Eu gosto de colocar a data quando eu recebi, eu coloco um agradecimento ao Senhor, né? Obrigada, Senhor, né? E eu fico muito feliz. Geralmente eu coloco, mas esse daí eu não coloquei. E eu tenho também vou mostrar pra vocês aqui, não vai caber na câmera, porque ele é muito grande. Ele é muito grande. Também não vou mostrar, né, o que tem nele, mas só posso dizer que meu coração tá cheio de alegria, porque tem o nome de uma garota aqui nesse quadro de oração, que eu tava ajudando, né, em oração, porque ela estava com câncer, ela já tinha sido curada de câncer, muito pequenininha, e ela teve um novo câncer, né, raro, e eu tava ajudando essa família em oração, e aí eu acho que foi a semana passada, eu liguei pra minha amiga e falei assim, olha, como que está essa garota? E ela falou assim, eu não te falei? Eu falei assim, o quê? Ela está curada, para a glória do Senhor. E aí eu coloquei aqui, aleluia, obrigada, Senhor, tá escrito aqui, aleluia, ela está curada, um coraçãozinho, obrigada, Senhor. Eu coloquei em inglês, né? Aleluia, she is healed, thanks, Lord. Deus, ele é muito bom, tô muito feliz. E Deus, ele é tão bom, gente, que tudo que eu coloco aqui no quadro de oração não é porque eu coloquei no quadro de oração, é que para mim é muito especial poder visualizar as minhas orações, porque no momento que eu tô visualizando, a chance de eu fazer a oração de forma automática é menor, né? Porque antes dos meus quadros aqui de oração, a minha oração ela estava muito automática, né? Estava basicamente assim, Senhor, abençoa a minha família, os meus estudos, o meu trabalho, a minha igreja, né? Estava muito genérica, estava muito automática. Então, pedi para Deus me dar criatividade. Então, eu sempre mudo a forma com que eu oro ao Senhor, né? Eu sempre tento colocar alguma coisa criativa, mudar a ordem, mudar os tópicos que eu oro, a forma com que eu oro. Mas uma coisa eu não deixo de fazer, é fazer as orações, colocar as orações de forma visual, porque tem muitos pedidos de oração. Por exemplo, eu coloquei um pedido de oração que eu queria falar inglês, né? Eu queria falar inglês e fluente, coloquei lá. E aí eu tava orando, Senhor, olha, eu quero falar inglês, me ajuda e tal. Só que aí, no outro dia eu orei de novo, Senhor, quero falar inglês. Aí no outro dia, Senhor, quero falar inglês. Só que aí, eu visualizando o meu pedido, falar inglês fluente. Aí é como se Deus me despertasse e falasse assim, dentro de mim assim, você quer falar inglês? E o que você está fazendo para falar inglês? Aí minha oração mudou. Eu falei, Deus, o que eu posso fazer para eu falar inglês? Me ajuda, me dá uma criatividade, vídeo no YouTube. Aí eu comecei a pesquisar vídeo no YouTube, comecei a pesquisar em outros lugares, enfim. Deus, conforme eu fui me movimentando, conforme eu fui pesquisando, conforme eu fui tentando estudar na minha maneira, com as minhas forças, e fui pedindo para Deus me dar sabedoria e fui fazendo a minha parte, Deus, ele preparou um curso de 7 meses, full time, 7 meses integral, né, com todo o material gratuito, um curso gratuito para mim, numa faculdade, né, e eu tive o privilégio de estudar online, né, com os professores ali online, tirando as dúvidas, e um curso muito intenso, né, e eu consegui melhorar muito o meu inglês. E eu tô muito agradecida ao Senhor, né, porque Deus, conforme você vai visualizando a sua oração, é como se Deus te orientasse, o Espírito Santo te guiasse. E você? O que você está fazendo para chegar lá? Senhor, por exemplo, né, quero fazer uma faculdade. Conforme você ora e visualiza o seu pedido, é como
Se Deus fosse te dando instruções. Às vezes você sente no coração, por que você não vai em tal faculdade, conversar, né, lá na secretaria, pegar informações? São pequenas orientações que Deus vai dando e a gente vai obedecendo e a gente vai conquistando e a gente vai avançando e vai chegando mais perto, né, das nossas bênçãos. Muitas vezes também, né, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, aqui, eu escrevi aqui rapidinho para vocês verem, aqui, antigamente eu não uso mais esse método, que agora eu tô usando o outro e sempre vou mudando, né, então aqui, por exemplo, eu reparto o meu quadro de oração que vocês viram, o grandão, eu geralmente uso mais o grandão, eu passei a usar o pequenininho agora, porque tava cheio o grandão e eu tinha coisas para falar com Deus. Enfim, aí aqui eu tenho cura, família, ministério, o que eu quero para minha família, os sonhos, né? Quais são os meus sonhos e começar a orar por eles. A oração, ela tem poder. A Bíblia fala que a oração tem poder e ela tem poder. Eu tenho visto muitos milagres, muitos testemunhos a gente ouve que acontece através da oração. A oração é o início de tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente ora, primeiro a gente apresenta diante do Senhor. E aqui também tem uma coluna sobre emergências, porque às vezes tem pessoas no hospital entre a vida e a morte, e a gente precisa entrar em não só oração, mas jejum também, e clamar, aquele clamor, né, que move os céus, e muitas coisas maravilhosas acontecem. Aí aqui tem uma coluna também de libertação, né, para aquelas pessoas que precisam de libertação. E aqui, aí depois eu fiz uma coluna que é só dividida no meio, né, orações e versículo. Então, o que eu faço? Todos os dias eu leio a Bíblia, tô quase terminando de ler a Bíblia em inglês, né, igual eu mostrei a Bíblia pra vocês, eu tenho ela aqui, ela tá embaixo do celular, gente, eu não vou conseguir tirar ela aqui agora. Mas, o que eu faço? Aquele versículo que eu gosto muito, eu coloco no quadro de oração. E aí, toda semana, uma vez por mês, depende, né? Assim, a minha boa vontade, eu gosto de mudar o versículo. E todos os dias eu gosto de ler aquele versículo para me edificar. E aí depois eu pago ele do lado do lado da coluna de oração. Então, por isso que eu falo que eu sempre mudo, sempre uso, né, a criatividade. Então, aquele versículo que às vezes eu tô lendo na Bíblia, na minha leitura diária, no meu devocional com Deus, que me chama atenção, eu gosto de escrever ele no quadro de oração. E eu gosto de ler, né, ele no meu devocional com Deus, quando eu acordo pela manhã, vou orar, vou ouvir um louvor. Aí eu gosto de ler aquele versículo para que eu realmente, né, imprima ele no meu coração, para que eu me lembre daquele versículo que falou comigo, para que eu traga a memória. Falar em trazer a memória, né? Então o que eu faço? Por exemplo, aqui tá, obrigada, Senhor, ela foi curada. Daqui um tempo, porque eu gosto de exaltar o nome do Senhor, obrigada, Senhor, né, o Senhor curou ela. Então eu vou pegar, eu tenho aqui minha pastinha de memórias. Todos os pedidos atendidos eu gosto de colocar aqui. Então aqui tem os meus pedidos, porque eu quero trazer à memória tudo que Deus fez. Eu quero trazer à memória, eu quero me lembrar e eu quero adorar o nome do Senhor Jesus. E quando eu tiver cabisbaixa, triste, né, porque as orações não estão sendo atendidas, ou porque, né, não tem mais como, mudou os planos, né, e aí eu gosto de vez em quando, me lembrar. E lembrar que a oração tem poder, que pode ser sim, que algumas orações não sejam atendidas porque não estão nos propósitos do Senhor. Porque quando a gente ora e fala o que? Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas eu estou colocando diante do Senhor a minha oração, a minha súplica, né? E a gente precisa dar essa liberdade, essa autonomia para o Senhor. Não que Ele precise, né? Mas é importante a gente ter esse coração desejoso de confiar que os planos do Senhor são maiores que os nossos, né? Então eu trago a memória. Então, né? Aqui são algumas sugestões para vocês, né? Para vocês poderem criar a maneira de vocês também. Eu gosto de visualizar porque muitas vezes eu estou visualizando e Deus fala comigo, Deus me desperta para muitas coisas que eu poderia estar fazendo e não estou, né? Então, muitas coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Confiem, a oração tem poder. Tudo que vocês fizerem, apresentem antes diante do Senhor. Coloque nos pés do Senhor. E para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, porque o outro ficou muito longo, né? Eu quero contar um testemunho para vocês. Há uma semana e meia quase, eu acabei de chegar de uma viagem missionária.
Gente, a oração tem poder. Eu já tinha essa fé, né? Eu já tinha essa fé, mas quando eu voltei, que eu vi um milagre lá acontecendo, uma mulher que estava na cadeira de rodas, ela estava na cadeira de rodas por 2 semanas sem poder andar, e aí o time da nossa igreja que foi juntos, né, nessa viagem missionária, começou a orar por essa mulher na igreja e ela levantou da cadeira de roda. Eu testemunhei com os meus olhos, as pessoas da igreja que foram conosco testemunharam, né? A minha família testemunhou esse grande milagre e ela andava e chorava. Ela andava e chorava porque ela não podia andar e através de uma oração ela começou a andar. Ninguém me falou, eu estava lá, eu testemunhei. E não foi só ela, muitos milagres aconteceram nessa viagem missionária. Muitos milagres, muitas curas, não só físicas, mas espirituais. Pessoas que estivam se sentindo opressivas, acho que é essa palavra em português, né? Elas estavam se sentindo opressivas, me perdoem se estiver errado, que às vezes eu confundo com o inglês aqui, ó, porque, né, na hora de processar. Pessoas que estavam se sentindo depressivas, né, pessoas que estavam se sentindo tristes, né? Então a oração, ela alcança todas as áreas da nossa vida. Então eu voltei dessa viagem missionária, estou com a minha fé muito fresca, muito renovada, né? Eu tenho muita esperança, muita fé, ainda mais do que eu tinha antes, porque eu testemunhei com os meus olhos viram. E eu quero incentivar vocês também. Orem, não desistam, ora pelo pai, pela mãe, pelas pessoas que precisam. A oração tem poder de alcançar qualquer pessoa, qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, porque o nosso Deus é soberano, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é o Deus que criou todas as coisas e muitas vezes as bênçãos vão ser liberadas quando a gente liberar uma palavra. Muitas vezes tem coisas que só tá esperando a gente orar para que a gente possa, para que as bênçãos do Senhor venham a ser liberadas, né? Muitas vezes só tá faltando a gente orar e muitas vezes persistir em oração. Bom, gente, eu espero que eu não tenha esquecido nada, que eu não tenha gravado outro vídeo. Esqueci de algo importante. Mas muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Me inspirou muito, né, gravar esse vídeo, porque muitas pessoas pediram e muitas pessoas se inscreveram no canal e estou muito feliz. Muito obrigada a cada um de vocês pelo carinho, pelas mensagens de incentivo. E se vocês têm vontade de repente, que eu compartilhe alguma coisa mais que Deus tem me ensinado, né? Se vocês, de repente, gostariam, né? Não sei, né, o tópico, mas deem a sugestão de vocês. Se eu não me engano, não sei se eu prometi mais algum vídeo, né? Eu preciso ver, ou nas mensagens, que eu gosto de responder as mensagens, me perdoa se eu ainda não respondi sua mensagem, mas tem algumas pessoas, eu acho que me pediu para gravar algum vídeo específico, que eu não me lembro agora. Bom, um beijo em vocês, Deus abençoe, continuem orando, mesmo que as circunstâncias ao redor de vocês esteja desencorajando vocês. Continue, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço, fica com Deus, até breve.